Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que o Senhor possa ministrar no seu coração. Amém? O texto que a gente vai ler está no livro de 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 9. Diz assim o texto: O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeon, o mais conhecido dos santuários locais. Ele sacrificou ali 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite em Gibeon, o Eterno apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: O que você deseja? O que você deseja? Peça o que quiser. Salomão disse, verso 6: Foste muito generoso para com meu pai Davi, e ele se manteve fiel a ti, seus relacionamentos eram corretos e justos. Agora continuas demonstrando esse imenso amor, providenciando o sucessor que hoje se assenta no trono dele. Aqui estou. Tu, ó Eterno meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar do meu pai Davi. Sou muito jovem e ainda não tenho a experiência necessária para essa tarefa. Mas estou aqui no meio do povo que escolheste, um povo forte e muito numeroso. Verso 9. Portanto, o meu pedido é este: dá-me um coração compreensivo para conduzir o teu povo, para que eu possa entender bem a diferença entre o bem e o mal, pois quem poderá por si só dirigir um povo tão grande? Amém? Amados, a gente tem aqui nesses versículos, e é claro que o contexto não se resume a esses 5 versículos, existem algumas coisas antes, algumas coisas depois, e que eu sempre aconselho que você dê uma olhada no contexto, para que você entenda de maneira profunda e correta aquilo que está sendo visto. Mas aqui a gente tem um trecho bem clássico da vida de Salomão. Salomão tinha acabado de ser nomeado rei, ele estava organizando as coisas, colocando as coisas no lugar, e de repente o Senhor aparece para ele num sonho e diz: pede-me o que tu quiseres. Né? E diante dessa fala de Deus, dessa proposta de Deus, dessa possibilidade, muitos de nós enxergaríamos isso como um cheque em branco. Ou seja, Deus está me dando carta branca para eu pedir qualquer coisa que certamente Ele vai me dar. Mas quando a gente ouve a oração de Salomão, aquilo que ele falou para Deus, e foi exatamente o que ele disse que surpreendeu o coração de Deus, é nisso que eu quero me deter, sobre a oração de Salomão. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para surpreender, e é entre aspas, né, porque o Senhor sabe tudo, mas para surpreender o coração de Deus. E existe algo na nossa oração que surpreende a Deus, que faz com que Deus se aproxime um pouco mais para ouvir aquilo que nós temos dito. E esse algo é humildade. Nós vemos aqui um jovem, um rei inexperiente e com um coração extremamente humilde diante de Deus, reconhecendo humildemente a sua dificuldade. E eu quero compartilhar com vocês 3 aspectos da oração humilde de Salomão, para que nós possamos pensar, meditar a respeito das nossas orações, se o nosso coração tem sido humilde tal qual o dele. Em primeiro lugar, nós percebemos que Salomão ele teve humildade para reconhecer que o Senhor era responsável por colocá-lo ali. E isso é muito importante. Quando ele reconhece: Senhor, eu sei que o Senhor foi bom com meu pai, e pela bondade do Senhor, o Senhor deu ao meu pai um sucessor, que no caso sou eu. Ele estava falando de si mesmo. Mas ali ele estava reconhecendo que não era pelos seus próprios méritos, pela sua capacidade, pelo quão incrível ele era, que ele tinha sido eleito rei, mas pela graça e misericórdia de Deus. Você já parou para pensar que às vezes nós nos orgulhamos, a gente bate no peito demais, a gente se orgulha, essa é a palavra, dos lugares, das coisas que nós conquistamos, como se essas coisas não fossem uma intervenção direta nas nossas vidas. Às vezes dizemos: foi fruto do meu trabalho, é fruto do meu esforço, sou eu que levanto todo dia, sou eu que luto e tal, e de repente nós acabamos esquecendo de quem é aquele que nos coloca nos lugares onde a gente está.
Então, se você está em algum lugar, se você conquistou alguma coisa, meu irmão, nunca esqueça. Não perca esse facho de sanidade no seu coração, de que se você chegou até aí, certamente foi o Senhor que te levou. Amém? Em segundo lugar, nós vemos um Salomão, e essa é a parte que eu acho incrível, reconhecendo que ele não tinha competência para estar ali. Ele olhou e disse: eu sou muito jovem, eu sou inexperiente, eu não sei nada, eu não sei governar um povo. O meu pai foi um grande rei, eu não estou à altura dele e eu reconheço a minha incompetência. Isso também é humildade. A humildade para reconhecer a sua inadequação diante dos desafios. E nós precisamos manter o nosso coração humilde a fim de que a gente acabe não se ensoberbecendo e acreditando que nós somos capazes, somos incríveis, né? E existe uma teologia aí que está colocando no coração do homem muitas dessas frasezinhas de efeito: você é capaz, você é incrível, você é maravilhoso, você é isso. E na realidade está tudo errado. Nós não somos capazes, nós não somos incríveis, nós não somos maravilhosos. Se existe algo de bom em nós, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então você não pode se achar diante de Deus. E aí eu lembro daquele texto que Jesus fala sobre a oração do fariseu e a oração do publicano. Quando o fariseu entra no templo, ele está lá se jactando, se orgulhando de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele fazia, enquanto o publicano nem consegue olhar para cima, nem consegue erguer os seus olhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele está reconhecendo a sua inadequação diante de Deus. Isso é humildade. Então, nós precisamos reconhecer que se fazemos algo, não é pela nossa competência, porque nós somos incríveis e maravilhosos, principalmente se isso se trata de ministério, se isso se trata de reino e de obra de Deus. Você não faz porque você é incrível e escolhido. Você faz porque Deus, pela infinita graça e misericórdia dele, decidiu compartilhar com você alguns dons e capacitar você e te dar esse privilégio de poder fazer algo para a glória dele. Então Salomão entendeu que eu sou rei, então eu posso me gabar diante de Deus. Não. Ele disse: eu não tenho competência nenhuma para fazer, para estar no lugar onde eu estou. Isso é um coração humilde. E em terceiro lugar, Salomão teve humildade para pedir a Deus os recursos que ele precisava para obedecer. E aqui a gente tem uma coisa interessante. Ele reconhece que ele precisa de um coração sábio. Ele precisa de recursos divinos para obedecer a Deus. Olha que coisa poderosa. Ou seja, a palavra de Deus diz que até o querer e o efetuar são divinos, vem de Deus. O que significa dizer que se você tem uma vontade de obedecer a Deus, foi Ele que te deu. Se você consegue obedecer a Deus, é Ele que está permitindo a você e dando a você os recursos necessários para que você possa obedecê-lo. Foi o que Salomão disse. Senhor, tu me colocou nesse lugar, então me ajude. Me dê o que eu preciso. Eu não tenho o que eu preciso, então eu necessito que o Senhor me dê os recursos necessários. E aí Deus faz algo poderoso. Deus dá esse coração para Salomão e dá muito mais para ele. Então, permita que o Espírito Santo possa avaliar o seu coração, ajudar você a ter esse coração humilde, sempre reconhecendo a grandeza, o poder, a majestade de Deus, e que é Ele que nos coloca, é Ele que faz, é Ele que providencia todas as coisas, inclusive o desejo do nosso coração de obedecer. Amém? Quebrante seu coração diante de Deus. Se achar algum fio de orgulho, renuncie, arrependa-se, porque um coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeita e não resiste. Deus te abençoe em nome de Jesus.